Mas eu falei sobre algumas questões que envolvem muitos erros em relação ao jejum, à oração, à atitude, aos propósitos do jejum, não é? E nós vimos isso no contexto de Daniel e eu quero, à guisa de revisão, relembrar. Você lembra, ele está aqui colocando esta visão, ela vai ser a última do seu livro e ela vai se estender por 3 capítulos, até o capítulo 12. E Daniel está aqui no 3º ano de Ciro, diz o verso 1, rei da Pérsia, e ele diz que foi revelada uma palavra a ele, e a palavra envolvia grande conflito, mas antes disso ele mostra que ele estava num momento de jejum. Assim como no capítulo 9, veja que isso era uma prática, parecia ser uma prática de Daniel, especialmente no final da sua vida, porque coincide com o final do cativeiro. E nós lembramos que no capítulo 9, Daniel já tinha jejuado, numa outra ocasião, desta feita, no 1º ano de Dario, porque já estavam para completar os 70 anos em que Deus haveria de encerrar o cativeiro babilônico e trazer o povo de volta à terra. E nós havíamos visto naquela ocasião que a leitura das Escrituras moveu Daniel a orar. Ele havia lido o profeta Jeremias, e com base no profeta Jeremias, ele diz, no capítulo 9, que no 1º ano do reinado de Dario, ele volta o rosto, no verso 3, ao Senhor para buscar com oração e súplicas, plural. Então foram vários dias, com jejum, pano de saco e cinza, uma menção a um costume da cultura judaica para demonstrar humilhação. Eles tiravam suas vestes normais e vestiam pano de saco, jogavam cinza sobre a cabeça. Em sinal de humilhação, ele faz confissão. E no capítulo 9 nós ficamos sabendo o conteúdo da sua oração e nós vemos que em grande parte consiste de confissão de pecados e de intercessão. É uma confissão pelos pecados da nação. Por quê? Porque ele havia lido em Jeremias que o povo, depois de 70 anos, buscaria o Senhor e o acharia quando buscasse de todo o coração. Embora a profecia tivesse seu cumprimento, o Senhor colocou uma condicional de que o povo deveria se arrepender. Nós vimos isto, está em Jeremias 29, Jeremias 25 e Jeremias 29. Jeremias escreveu uma carta aos exilados de Judá, entre os quais estava Daniel. E nesta carta ele diz, olha, quando se cumprirem 70 anos eu vou trazê-los de volta, então vocês vão passar a orar a mim, eu os ouvirei, vocês me buscarão e vocês me acharão porque vocês me buscarão de todo o coração. Haverá um arrependimento antecedendo o retorno. E o que Daniel está fazendo é cumprir a profecia. Ele ora confessando os pecados. Mas por que ele ora? Porque ele verifica que nem todos os judeus estavam de fato quebrantados e arrependidos. Ele menciona exatamente as palavras de Jeremias quando diz, nós não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, no verso 6, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Isto corresponde com as palavras de Jeremias no capítulo 25, vocês lembram? Quando Jeremias diz, olha, 23 anos de madrugada, começando de madrugada, eu venho pregando a vocês e vocês não se arrependem. E o Senhor também levantou outros profetas antes de mim, que pregaram também, vocês não deram ouvidos. E Daniel está atendendo à exortação da palavra de Deus e confessando os seus pecados e do seu povo. Ele menciona Jeremias, ele menciona a lei de Deus, como nós já vimos em uma mensagem anterior. Mas se você olhar no verso 13 do capítulo 9, ele diz como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O que ele está dizendo é, nós não estamos cumprindo o que o Senhor nos ordenou. Na mesma profecia que diz que nós voltaríamos. Apesar de tudo que nos aconteceu, nós não temos implorado o favor do Senhor. Por que Daniel diz isto? Porque quando Ciro decretou a volta dos exilados, a maioria dos judeus não quiseram voltar da Babilônia. Alguns deles estavam muito bem, obrigado.
Então foi uma leva muito pequena de judeu, aliás, cerca de 3 levas, pelo menos no período bíblico ainda. Primeiro uma com Sesbazar, depois outra com Zorobabel, e mais à frente uma outra leva possivelmente com Esdras, uma pequeníssima leva, e depois vai Neemias. Poderíamos colocar 4 levas. Zorobabel é o grande líder da reconstrução do templo e Neemias o grande líder da reconstrução da cidade. Neemias vem depois. Mas a maioria dos israelitas estavam muito bem, acomodados, confortáveis. Eles tinham multiplicado até riquezas, porque os babilônios, de certa maneira, tinham uma certa convivência pacífica. Os assírios foram mais cruéis. Eles foram cruéis, os babilônios, na guerra. Mas depois eles tinham a convivência. Havia aqui ali um conflito, mas eles tinham uma relativa convivência. E muitos deles não quiseram voltar. Então nós temos 2 problemas no contexto que leva Daniel a orar, tanto no capítulo 9 como no capítulo 10. Por isso eu voltei para o capítulo 9. Nós já estamos no 3º ano de Ciro. E deve-se acrescentar um segundo problema. Primeiro, a maioria não quis voltar. A maioria não entendeu que a história da redenção tinha que continuar. Que o templo tinha que ser reconstruído. Que a era messiânica tinha que ser buscada em oração. A aliança tinha que ser renovada. E Daniel por isso ora: Senhor, nós não estamos buscando o Senhor como deveríamos. Mas outro problema. O segundo problema era com os próprios repatriados. Porque aqueles poucos que conseguiram chegar lá tiveram tão forte oposição, como nós já vimos, que tiveram que parar a construção do templo, como nos narra o livro de Esdras, do capítulo 1 até ali pelo capítulo 4, você vai ver isso. Quando eles começam a construir o templo, os samaritanos tentam impedir. Primeiro eles usam a estratégia de associação. Olha, a gente queria reconstruir com vocês. E os samaritanos veem com maus olhos, porque eles foram aqueles povos, aquele misto de gente, que o rei da Assíria, quando invadiu o reino do norte, havia levado para Israel, deportou alguns de Israel, o reino do norte, e levou essas pessoas. E eles estavam ali já há 70 anos, então eles já se sentiam donos da terra. E agora aquela terra que eles já sentiam como deles, já tinham filhos, já tinham nova geração, estava sendo retomada pelos judeus, e isso era muito ruim para eles como nação. Então eles primeiro, olha, vamos nos associar. E eles disseram, vocês não têm parte conosco. Nós vamos reconstruir. E aí depois eles alugam conselheiros contra aqueles repatriados, para desanimar o povo. E ameaçam-nos e os forçam a parar a obra. E durante 15 anos, a construção do templo fica parada. Só conseguem reconstruir o altar. Durante 15 anos, até que Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias. Este contexto está narrado nos livros de Esdras, Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias se levantam para profetizar e repreender o povo pelo seu desânimo, pelo seu descaso e pela sua acomodação. Porque o povo começou a construir casas apaineladas, mas o templo ficou de lado. Então é neste contexto, Daniel está com esses 2 problemas que nós devemos ter em mente. Primeiro, a maioria não quis voltar. Segundo, agora o pessoal que voltou está muito desanimado. Então é por isso que ele se põe a jejuar, a orar, a se humilhar perante o seu Deus e a clamar. E é nesse contexto que vem a visão. E ele aqui claramente inicia um longo período de jejum. Ele diz que por 3 semanas, não é um jejum total. Ele está apenas dizendo que ele abriu mão de comer manjar desejável, verso 3. Comer carne, vinho, nada do que fosse muito saboroso. Era apenas como se fosse pão e água, ração diária. Não se ungiu com óleo, não usou os cosméticos que eram comuns, as loções que tornavam a vida mais confortável num clima seco e desértico. E ele jejua, diz a Bíblia, por 21 dias, até que ele tenha uma visão tremenda. E aí nós queremos lembrar, nesse contexto, 2 lições que nós trouxemos na semana passada, para a gente lembrar, que esse jejum de Daniel é muito diferente dos jejuns de Daniel que nós vemos hoje. Existem igrejas convocando a se fazer jejum em Daniel para resolver os meus problemas particulares.
para melhorar minha vida financeira, para que eu consiga um emprego, mas Daniel não está fazendo oração e intercessão antes de tudo por si mesmo. Ele está condoído da situação de miséria e desprezo dos repatriados e com a situação de dureza e impenitência daqueles que permaneceram na Babilônia. Então, o seu jejum não é por uma causa pessoal, essa causa só é pessoal porque ele está pessoalmente envolvido no reino, no plano do reino de Deus. Então já começa que o jejum é motivado não por questões pessoais, não por interesses temporais, embora envolva eventos temporais, mas por questões eternas, e isso fica claro na oração do capítulo 9. Porque ele havia dito lá no verso 18, inclina, ó meu Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face. Observe, olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. No verso 17 ele disse, agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. A preocupação dele é com o Senhor, com a glória do Senhor. É o santuário do Senhor que está assolado. E a volta do povo está ligada à glória do Senhor. Está ligada ao projeto, ao plano do reino de Deus. E aquilo que ele tinha visto lá no início, no sonho de Nabucodonosor, o triunfo do reino de Deus sobre os reinos deste mundo. De modo que ele claramente, também no verso 19 do capítulo 9, ele diz, ó Senhor ouve, ó Senhor perdoa, ó Senhor atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. É o teu nome que está em jogo. Então a motivação do jejum de Daniel não é uma motivação egoísta. Ele não está usando o jejum como varinha de condão. O jejum é um ato de humilhação perante Deus para reconhecer que aquela situação é justa para começar. Nós vimos isso. Ele não chega jejuando dizendo, chega Deus, hoje eu determino que a minha vitória vai chegar e meu milagre tem que chegar, eu não aceito não como resposta. Ele não diz isso. Ele diz, Deus, ele diz, a ti Senhor, verso 7, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. No mesmo capítulo 9, no verso 13, ele diz, olha, nós não nos convertemos da nossa iniquidade. Verso 14, por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Por que eu estou citando o capítulo 9, se nós estamos expondo o capítulo 10? Porque nós temos que considerar o capítulo 10 no contexto do 9. Porque no 9 nós temos um exemplo do que Daniel pediu quando ele orou. Então quando ele fica aqui 21 dias, não são 21 dias dizendo, Deus, eu não aceito essa situação. Deus, eu me revolto contra essa situação. O teu povo tem que voltar. Não, ele diz, Senhor, eu entendo por que nós estamos passando essa situação. O Senhor é justo. Mas, Senhor, perdoa, porque o teu nome está sobre esta cidade. O teu nome está sobre esse povo. E nós aprendemos com Daniel. E nós aprendemos, em segundo lugar, como nós vimos, a solidariedade de Daniel com seus irmãos. Daniel vivia uma vida confortável. Ele era possivelmente o segundo ou o terceiro no reino. Ele era um daqueles presidentes e sátrapas que tinha sob sua liderança pelo menos 40 províncias. E o Dario queria estabelecê-lo sobre o reino, não fica claro se o fez, mas deve tê-lo feito. Mesmo assim, ele se condói do seu irmão, dos seus irmãos. E é aqui, meus irmãos, que eu vou aplicar o método de Amós. Nós até nos alegramos e dizemos amém quando nós dizemos, eu não faço jejum de Daniel. Eu não subo o monte. Eu não tenho essa visão mágica do jejum. Mas nós pecamos quando nós deixamos de jejuar e interceder por aqueles que estão em sofrimento.
Nós pecamos quando nós olhamos uma nação em crise política, institucional, moral, espiritual, e nós não nos humilhamos perante o nosso Deus. Nós pecamos igualmente quando nós negligenciamos os jejuns e oração. Nós costumamos dizer que quando o crente se reúne, sempre tem comida. E falamos às vezes com orgulho que crente não bebe, mas come, que é uma beleza, esquecendo que nas obras da carne não tem apenas bebedice, mas tem glutonaria. E a pergunta é: quantas vezes nós apregoamos um jejum e um período de oração? Quantas vezes nós nos reunimos para orar, por exemplo, pela igreja perseguida? São 200 milhões de cristãos perseguidos no mundo. São 10 mil cristãos mortos todos os anos em tempos mais pacíficos, mas em tempos piores são de 100 a 200 mil. Existem irmãos nossos agora mesmo sofrendo prisão. Nós tivemos testemunho aqui de um missionário lá de Moçambique. Ele falou de mulheres que apanham dos maridos porque se converteram. Recentemente eu postei no grupo da igreja uma notícia de que alguns radicais explodiram alguns lugares lá próximo de onde eles estão, trazendo destruição a cristãos, e pediu oração. Pergunta é: quantos de nós oraram? Quantos de nós se ajoelharam e clamaram e choraram pelos seus irmãos? Quantos de nós apregoaram um jejum, um tempo de oração? Porque se nós não pecamos subindo o monte para praticar um jejum egoísta, nós pecamos quando não praticamos o jejum. E eu estou dizendo isso não porque você deve fazer disso uma coisa semanal, mas nós precisamos, em situações de calamidade, em situações em que precisamos de um modo especial da misericórdia de Deus, em situação em que o juízo de Deus está claramente sobre a nação, nós precisamos nos ajoelhar, nos humilhar e jejuar e orar. E nós não temos feito isto. E eu estou colocando nós, eu estou me incluindo, queridos. Ou nós, por acaso, não estamos percebendo que a nossa nação está em crise. Não temos perspectiva de um governante. Não temos perspectiva de um novo Congresso. A corrupção graça em nosso país, atingindo até mesmo políticos evangélicos. Será que não é uma ocasião para nós apregoarmos um jejum e uma assembleia solene para clamarmos ao Senhor? Por 3 transgressões dos presbiterianos e por 4, talvez o Senhor diga: não sustaria o castigo. Nós temos pecado, queridos. E nós não temos nos humilhado perante o Senhor. Nós temos que ser honestos e confessar que nós não temos nos condoído com os nossos irmãos que morrem à espada dos radicais, com aqueles que nesse exato momento estão sendo torturados por sua fé. E muitas vezes nós não tiramos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para orar. O pouco que nós tiramos, devemos confessar, é para resolver nossos próprios problemas. Como nós temos pecado contra o Senhor. E nós precisamos imitar esse homem de Deus, Daniel. Nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Senhor. Podemos fazer isto como igreja, podemos fazer isto em pequenos grupos, podemos fazer isto individualmente, mas nós temos que fazê-lo, porque nós vivemos momentos difíceis. Nós temos visto que uma cultura anticristã avança no mundo ocidental e tem invadido a sociedade, as nossas escolas. Mas a pergunta é: nós temos resistido no dia mau em oração? Como é que se veste a armadura de Deus? Com toda a oração e súplica. Diz lá em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Há irmãos nossos no Brasil que têm lutas homéricas, que estão em posições estratégicas. Há irmãos nossos, por exemplo, na Lava Jato. Há irmãos nossos que estão lutando nos conselhos de psicologia.
Porque o conselho já foi cooptado por ideologias que não têm base científica nenhuma. E pessoas são perseguidas. Mas a questão é, nós tiramos tempo para clamar ao Senhor nosso Deus? Nós precisamos parar para refletir, queridos. Eu tenho a impressão que nós temos comido demais. E nós precisamos aprender a pregoar um jejum. Pela nossa nação, pelos nossos irmãos espalhados no mundo que estão em perseguição. Só você entrar no site do Missão Portas Abertas, você vai saber todas as nações que perseguem cristãos no mundo. Quantos irmãos venezuelanos estão entre nós? Tem irmãos, tem crentes no meio deles, que vieram talvez pedindo: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre um caminho para essa situação. E quanto temos orado com eles e por eles. Nós precisamos parar para fazer uma autocrítica. Porque se nós não fazemos os jejuns de Daniel hoje, entre aspas, nós temos que admitir que nós também não fazemos o jejum bíblico. E nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos levar mais a sério a oração. Nós vemos que no segundo momento, neste texto, Daniel tem então uma visão em resposta à sua oração. E quando ele tem essa visão, nós vimos que ele tem uma visão ao mesmo tempo terrível e maravilhosa. No verso 5 ele vê um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e de ufaz, cujo corpo era como berilo e cujo rosto era como um relâmpago, cujos olhos eram como tochas de fogo e os seus braços brilhavam como bronze polido e a voz das suas palavras é como de muitas águas. Nós adotamos a interpretação que considera que aqui é uma cristofania, é uma manifestação de Deus, o Filho pré-encarnado. E nós adotamos a interpretação que considera esta figura do verso 5 ao verso 9, diferente da figura do verso 10 em diante. Porque a figura do verso 10 em diante diz: olha, não temas, Daniel, verso 12, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. É estranho isso, se aplicado a Cristo. Cristo precisava da ajuda de Miguel. Cristo como um simples enviado. E no verso 10, quando ele vê a Cristo, e só ele tem a visão, diz a Bíblia que ele não teve força, o seu rosto empalideceu, e ele desmaiou ao ouvir a voz das palavras. E no verso 10 diz que certa mão o tocou, dando a ideia de que é uma outra pessoa que o toca. Então, a interpretação que seguimos é aquela que considera o seguinte: ele viu a Cristo glorificado, ele desmaia com a visão e Cristo envia um anjo para falar com ele. Que fala do verso 10 em diante. O mensageiro é enviado, um ser angelical é enviado, e diz: tu és homem muito amado, Daniel. E essa visão da glória de Deus, nós vimos, ela vai mostrar para Daniel quem é que reina, que aquela situação não está fora de controle. Nós aprendemos isto quando ele mostra que a glória e a santidade de Deus na pessoa do Filho pré-encarnado. E nós vemos que esta glória de Deus faz com que Daniel, mesmo sendo um homem crente, caia por terra. A santidade de Deus, simbolizada na roupa de linho, que era usada também pelos sacerdotes no Antigo Testamento, demonstra que Deus está separado da sua criação, Deus é puro de olhos,
não pode ver o mal, a iniquidade não pode contemplar. Isto significa que aquela situação crítica que Daniel vivia, a frieza dos que ficaram, o desânimo dos repatriados, a oposição dos inimigos, não ficaria sem uma solução. Porque Deus, com sua glória, está reinando, proeminente. Ele é um Deus cuja presença é esmagadora. E por isso, essa descrição de Deus demonstra para Daniel que Deus soberano está no controle. Mas, em terceiro lugar, ele tem então essa palavra do anjo enviado por Deus, no verso 10 em diante. E o anjo diz, olha, então por um lado, Deus está no controle. Mas por outro lado, pela ação soberana de Deus e determinação soberana de Deus, há uma oposição por trás de toda essa crise. Há um império das trevas trabalhando por trás dessa crise. E este Deus grande e temível está revelando para Daniel uma batalha de origem, de natureza espiritual. Por isso o anjo diz, no verso 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Observe, um parênteses, desde o dia em que aplicaste o coração a compreender. Ele não buscou a Deus para manipular a Deus. Ele buscou a Deus para ter uma visão correta das coisas. E ele diz, olha, foram ouvidas as tuas palavras, a tua oração foi ouvida, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E é quase unânime a opinião dos comentaristas conservadores que aqui o príncipe do reino da Pérsia trata-se de um principado, trata-se de um agente de Satanás, de um anjo mau, e que, enviado por Satanás contra o povo de Deus, age sobre o governo da Pérsia. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, verso 2, que ele é o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E essa palavra atua traz a ideia de uma atuação eficaz. A palavra de Deus mostra isto claramente. Então a visão está explicando porque houve um atraso do ponto de vista de Daniel no cumprimento dessa promessa. O príncipe do reino da Pérsia era um adversário poderoso. E foi preciso que Miguel, que é depois chamado de vosso príncipe, no verso 21, o príncipe que lutava pelo povo de Deus, no final, Miguel socorreu aquele anjo, e ele pôde então chegar ali. Então, que lição nós aprendemos deste ponto em particular? E aqui talvez dar uma ênfase que nós não demos da mesma maneira na semana passada. Você tem, lembra, os que ficaram apáticos, insensíveis, acomodados, não queriam voltar. Você tem os repatriados desanimados. Você tem os samaritanos opondo-se, impedindo, alugando conselheiros contra o projeto de reconstrução do templo. E você tem o governo persa que ordenou a volta, meio que indiferente. Então, todos estes fatores estavam concorrendo, mas o que o anjo está dizendo, olha, por trás de tudo isso, há forças espirituais. Daniel, no final das contas, o verdadeiro inimigo não são os repatriados desencorajados, nem os samaritanos opositores, que ficaram desapontados com o retorno de judeus e o seu plano de reconstruir o templo, nem as autoridades persas que autorizam o povo a voltar, mas não fazem nada para garantir a obra e são indiferentes à oposição samaritana. Os verdadeiros inimigos são Satanás e seus exércitos, os dominadores deste mundo tenebroso. E por que isto é importante para nós? Quando a igreja se vê impedida, obstruída, atacada
resistida por forças políticas, por pessoas, por instituições. É da nossa índole tornar aquilo uma briga pessoal, esquecendo que essas pessoas, governos, instituições, autoridades, grupos, são manipulados por Satanás. Isto não quer dizer que eles não têm sua parcela de culpa, mas nós precisamos entender que eles não são o inimigo final. Cada um desses elementos que eu citei, os samaritanos, os judeus repatriados com seu desânimo, os que não foram com seu descaso, cada um deles tem sua parcela de responsabilidade. Porque é em sua motivação egoísta que o diabo operava. Mas o que Daniel precisava saber é que por trás das suas ações, das ações de todos estes grupos, havia forças espirituais malignas que operavam na mente e no coração. Você lembra o apóstolo Paulo? Devemos lembrar o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:4. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus na face de Cristo. O diabo, como o mistério da iniquidade que opera, claro que aqueles que são enganados são culpados, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Paulo diz isso lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas o diabo está por trás disso, e nós não podemos negar. E aqui de novo, vem o método de Amós. Nós às vezes criticamos aqueles que superenfatizam e supervalorizam as atuações do diabo. Nós criticamos, e com certa razão, aqueles que fazem mapeamento espiritual, que acham que podem simplesmente erguer a mão e declarar que tal lugar é do Senhor Jesus Cristo e vão resolver todo o problema daquela cidade. Mas às vezes nós adotamos o outro extremo. Nós esquecemos que Satanás atua. Nós esquecemos que por trás de movimentos políticos e ideológicos, por trás de projetos sociais, por trás de ações que vão contra a igreja, estão as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o objetivo delas é nos fazer cair. Nós vimos já no estudo de Efésios, capítulo 6, de 10 a 18, qual é o objetivo da igreja, em que se resume a atitude da igreja na palavra resistência. Tomai toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ali significa para não cair na armadilha. Segundo, tomai, ele diz de novo, revestíveis de toda a armadura de Deus para poderes resistir no dia mau, e ali significa não recuar. Não perder território. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, significa continuar de pé. Então, não cair, não recuar, continuar em pé, quando cada batalha terminar. Mas é importante que nós saibamos que por trás daquela pessoa que hostiliza a nossa fé, há um espírito mau que está atuando na mente dela. E nós devemos com compaixão, inclusive, interceder por ela. Até porque Satanás nunca vai deixar de ser inimigo, mas seres humanos podem deixar de ser. Quando eu falo podem, não é que eles podem por sua própria força. Mas talvez alguém que hoje é nosso inimigo pode ser convertido por Deus. Então quando a gente foca muito naqueles que se opõem a nós e leva a coisa para o lado pessoal, a gente esquece que ali também há uma pessoa, a imagem de Deus, que está escravizada pelo diabo. Nós não podemos esquecer isto. E nós esquecemos que aquela pessoa que hoje está contra nós, amanhã pode estar do nosso lado. E não é hostilizando, e eu estou falando aqui porque às vezes como crentes nós agimos muitas vezes como ímpios. Nós usamos as mesmas armas. Nós seguimos a mentalidade de nós e eles. Mas eles estão sob
a ação do diabo. Eu não estou inocentando-os, eles são culpados. Mas ao mesmo tempo, a diferença entre nós e eles é Cristo. Você lembra quem foi o maior evangelizador do Novo Testamento conhecido? Quem foi aquele que se tornou o maior instrumento para que a revelação de Deus fosse completada? Saulo. E o que era Saulo? Ele diz no capítulo 1 de 1 Timóteo, que lemos no início, parte desse capítulo lemos no início. Eu era blasfemo e perseguidor e insolente. Ele falava mal de Cristo. Ele perseguia a igreja. Ao ponto de que quando ele se converteu e o Senhor falou com Ananias, Senhor, esse Saulo era aquele que arrastava os cristãos. Vai, porque este é um instrumento. E quando ele chegou a Jerusalém, ninguém quis se juntar a ele. Mas aí Barnabé, o filho da exortação, homem que tinha o dom da exortação, pegou Paulo ali, abraçou Paulo, levou lá e disse, olha, ele se converteu mesmo, e contou a história. Alguns dos nossos oponentes podem se tornar nossos irmãos, mas o diabo nunca. Por isso a nossa luta sempre é contra o diabo. Então, ao mesmo tempo que a gente combate, procurando anular sofismas, aqueles que se opõem, nós devemos fazê-lo lembrando que o nosso inimigo é aquele que está atuando por trás deles. Isso nos livra de tornar a guerra uma questão pessoal. Isso nos livra de esquecer que ali, naquele opositor, está alguém, talvez, que pode se tornar nosso irmão. E esta é uma aplicação que nós precisamos ter em mente aqui, através dessa visão do mundo espiritual que Daniel tem. Ele diz, olha, ele fala do príncipe, do rei da Pérsia, e lá no verso 20, ele fala do príncipe da Grécia. Olha, eu vou tornar a lutar contra o príncipe dos persas, mas saindo eu virá o príncipe da Grécia, que Alexandre depois iria desbancar o Império Persa. Então ele está dizendo, ó, por trás dos movimentos políticos, sociais, estão ações demoníacas. E aí então, nós podemos então lembrar, queridos, aqui as palavras de Stuart Olliott, quando ele comenta este texto, ele diz o seguinte, a guerra em que estamos engajados não é primariamente contra nosso próprio desânimo. E Olliott aqui não está querendo dizer que nós não devemos lutar, não é contra a carne, contra o nosso inimigo, mas nós devemos lutar porque por trás disso, a guerra não é contra o nosso próprio desânimo, não é contra os nossos inimigos visíveis, não é em primeira instância uma guerra contra críticos ou autoridades que frustram nossos planos. Nossa guerra é espiritual, contra inimigos espirituais. Há um reino espiritual, há um conflito invisível que se torna visível em nossa própria experiência. E aqui é claro que nós não vamos vencer esses inimigos com soluções mágicas, com mapeamentos espirituais, com quebras de maldição. Não é isso. Nós já mostramos que, conforme Efésios 6, a estratégia da igreja é resistir. E a armadura de Deus é nada mais do que o Evangelho. Cinto da verdade, couraça da justiça. A justiça que foi trazida em Deus, em Cristo. A preparação do Evangelho da paz como bota, que vai nos levar a correr o mundo e pregar o Evangelho. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, não é a fé individual, mas é a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Tudo isso tem a ver com Cristo, com a obra de Cristo, com o Evangelho. E tudo isto é feito em oração, com toda a oração em súplica. Bíblia e oração é exatamente isto. Crer, confiar, obedecer a palavra de Deus e fazer isto em oração. E eu quero, meus irmãos, concluir falando um pouquinho acerca da relação entre a oração e a soberania de Deus. Mas se Deus é soberano, por que eu preciso fazer tudo isso? A primeira resposta que eu posso dar aqui
É o que está na nossa confissão de fé. Ela diz que Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho, predestinou tudo o que vai acontecer do início até o fim. E devemos crer nisso, porque a palavra de Deus diz. Mas ela ressalta, na segunda parte dessa declaração, que de modo que, primeiro, nem Deus é autor do pecado, cada homem é responsável por suas ações. Segundo, nem é violada a vontade humana. E terceiro, não é tirada a liberdade das causas secundárias antes estabelecidas. E nós precisamos entender que quando Deus decretou tudo quanto vai acontecer, Ele decretou os meios e não apenas os fins. E que quando Deus criou o mundo, e quando Deus dispôs e planejou a história, Ele criou para a história, como parte da sua ação providente, leis de causa e efeito, para que os acontecimentos não fossem arbitrários, para que nós pudéssemos prever consequência. Então Deus não é arbitrário, de modo que a oração não pode ser alguma coisa excluída dos decretos de Deus, ela está incluída no decreto de Deus como causa secundária, como instrumento das ações de Deus. É por isso que nós dizemos, quando expomos o capítulo 9, que não foi a oração de Daniel que moveu os céus, mas os céus moveram, antes de tudo, a oração de Daniel. Porque ele orou por quê? Porque ele leu a Escritura. E claro, em resposta a essa oração que o Senhor moveu, o Senhor move a sua mão. Mas não é a minha oração que move a mão de Deus. É Deus que move sua mão no mundo. E entre muitos instrumentos Ele utiliza a oração. De modo, queridos, que nós podemos concluir o seguinte. Primeiro, a oração do crente não muda os eternos decretos de Deus. Contudo, ela faz parte desses decretos como causa secundária dos eventos redentivos, dos eventos da história. Sempre que Deus quer fazer algo, Ele levanta o seu povo para orar. Daniel entendeu isso. Por isso ele se levantou para orar. Em segundo lugar, nós aprendemos que a oração muda, acima de tudo, nossa visão das coisas e nossa atitude diante dos obstáculos. Você lembra? Deus não mudou o curso da história. Pelo contrário, Deus deu a Daniel uma maior compreensão do curso já estabelecido. Então, por um lado, você vê Deus ordenando os seus anjos para responder à oração. E dizendo, Daniel, tu és um homem muito amado, e consolando Daniel. Mas por outro, parte do consolo significa, Daniel, está tudo determinado. De modo que a oração muda a visão de Daniel e traz consolo. Desse modo, é através da oração que o crente ganha resistência no dia mau. A oração é para me fortalecer. Agora, é claro que em resposta às orações, Deus faz coisas. Por isso que eu costumo dizer, a oração muda as coisas sim. Ela não muda os decretos de Deus. Mas como causa secundária, ela é instrumento de Deus para mudar uma situação. Mas acima de tudo, a oração muda a mim. Ela me dá uma maior visão. Neste sentido, eu quero terminar resumindo 3 grandes propósitos da oração. Considerando aqui o contexto de Daniel. O primeiro benefício é que orar por nossas necessidades nos dá uma oportunidade de expressar nossa dependência do Deus da providência, no Deus da providência. Oração é uma expressão, queridos, de dependência. Isso é importante porque hoje se tem transformado a oração numa forma de independência. Use a sua fé, e se você não for pela sua, você vai pela minha. Deus me livre de você ir pela minha fé. Não vá não. Vamos cair os dois. Não é isso. Oração é rendição. Oração é dizer, Senhor, eu quero compreender. Eu posso pedir, eu posso colocar, eu posso argumentar. Mas lembra, os argumentos têm que ser bíblicos. Então orar pelas nossas necessidades nos dá
a oportunidade de expressar nossa dependência de Deus e da sua providência. Segundo lugar, a oração, ela é um antídoto contra o mal que corrói a alma, a ansiedade. Daniel estava ansioso, estava angustiado, você lembra? E com a visão, num determinado momento, ele fica pior, ele sente até dores. Veja o verso 16 do capítulo 10. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens veio e me tocou os lábios, então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Eu não tenho fôlego. E aí aquele que o tocou tornou a tocá-lo de novo e o fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte, ser forte. E Daniel diz, ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. A oração é um antídoto, não porque eu, por minha força, vou fazer alguma coisa, mas porque, como diz a palavra de Deus em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E finalmente, Deus nos ordena a orar, queridos, e até a jejuar, para que quando, em resposta às nossas orações, o Senhor fizer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, nós sejamos movidos a dar a Ele toda a glória e testemunhar da sua bondade, declarando como Davi: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Mas a questão é, quanto nós estamos comprometidos com a vida de oração? Eu não estou falando em orações triviais, mas em buscar o Senhor. E eu quero convocar esta igreja a despertar para uma vida de oração mais intensa. A despertar para a prática do jejum, não como uma prática mágica, não uma prática banal, mas em situações de crise, intercedendo por aqueles que estão encarcerados, porque a Bíblia diz isso em Hebreus: lembrai-vos dos encarcerados como se estivesseis presos com eles, e ele está falando de crentes perseguidos. Que o Senhor Deus nos desperte para uma vida de oração, que o Senhor Deus nos dê a visão de que o nosso inimigo é invisível, que por trás daqueles que se opõem a nós há forças espirituais do mal, e que possamos em oração e revestidos da armadura de Deus, resistir no dia mau. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos humilhados diante da Tua palavra. Nós estamos quebrantados, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, que esta palavra não saia do nosso coração, que ela martele na nossa mente, que ela angustie a nossa alma, para que nós aprendamos, ó Deus, a prática da humilhação, do jejum, pois a Tua palavra diz que sacrifícios agradáveis a Deus são o coração quebrantado, o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a nos humilhar perante o Senhor, a interceder pelos nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo e a interceder pela nossa nação, principalmente neste ano crucial, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, desperta esta igreja para uma vida de oração mais intensa, mais fervorosa, mais confiante no Senhor. Por nosso Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.